Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez, para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, bom dia, família irmã, bom dia, povo abençoado, para abençoar, graça e paz do Senhor nosso Deus, que vocês estejam bem, que vocês estejam ótimos, sempre dependentes do Senhor e à disposição do Senhor nosso Deus. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Já cheguem aqui na nossa live, deixando os likes, deixando os corações, deixando os comentários, todas aquelas manifestações que tanto elevam e fortalecem o nosso ministério virtual. Já chegue aqui então deixando seu joinha, o seu gostei, a sua manifestação. O nosso endereço aqui no YouTube é o Clovis Man. Então se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e, por favor, compartilhem o nosso canal o máximo que vocês puderem. Clovis Man é o nosso endereço aqui no YouTube. Divulga o nosso canal, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, compartilhe o nosso canal o máximo que vocês puderem e assim vocês nos ajudarem. Tá ok? Estamos conversando. Clovis Man é o nosso endereço aqui. Já deixou seu graça e paz, a sua saudação, aquele desejo mais profundo de um dia abençoado? Escreva aí assim: eu desejo a todos um dia abençoado, um dia de sucesso, um dia de bênção e de crescimento na presença do Senhor nosso Deus. Vamos à palavra do Senhor? Nós estamos no livro do profeta Isaías. Hoje nós vamos fazer o capítulo 42 do profeta Isaías. O título que deram aqui é o servo do Senhor, tá bom? Nós vamos ler o texto e extrair para as nossas vidas algumas lições para o nosso viver cotidiano, tá bom assim? Isaías 42, diz assim o texto sagrado: Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a sua voz nas ruas, não quebrará o caniço ferido, nem apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará a justiça. Não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça na terra. Na lei dele as ilhas porão a sua esperança. É o que diz Deus. O Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo o que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça. Segurarei firme a sua mão. Eu o guardarei e farei de você uma aliança para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Eu Sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem o meu louvor às imagens. Vejam, as profecias antigas já se cumpriram e as coisas novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu as declaro a vocês. Cantem ao Senhor um cântico novo, o seu louvor desde os confins da terra. Vocês que navegam no mar e tudo o que nele existe, vocês, ilhas e todos os seus habitantes, que o deserto e suas cidades ergam a voz, regozijem-se os povoados habitados por Quedar, cante de alegria o povo de Selá, gritem pelos altos dos montes, deem glória ao Senhor e proclamem nas ilhas o seu louvor. O Senhor sairá como homem poderoso, como homem de guerra despertará o seu zelo, com um brado emitirá o seu grito de guerra, triunfará sobre os seus inimigos.
Fiquei muito tempo em silêncio e me contive calado, mas agora, como mulher em trabalho de parto, eu grito, gemo e respiro ofegante ao mesmo tempo. Arrastarei os montes e as colinas e secarei toda a sua vegetação, tornarei rios em terra seca e secarei os açudes, conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram, por veredas desconhecidas os guiarei, transformarei as trevas em luz diante deles e tornarei planos os lugares acidentados. Estas são as coisas que farei, não os abandonarei. Retrocederão, porém, em vergonha total aqueles que confiam em imagens esculpidas e que dizem aos ídolos fundidos: vocês são os nossos deuses. Ouçam surdos, olhem cegos e vejam que quem é cego senão o meu servo, e surdo senão o mensageiro que enviei. Quem é cego como aquele que é consagrado a mim, cego como o servo do Senhor? Você viu muitas coisas, mas não deu nenhuma atenção. Os seus ouvidos estão abertos, mas você não ouve nada. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua retidão, tornar grande e gloriosa a sua lei. Mas este é um povo saqueado e roubado, foi apanhado em cavernas e escondido em prisões, tornou-se presa sem ninguém para resgatá-lo, tornou-se despojo sem que ninguém o reclamasse, dizendo: devolvam. Quem de vocês escutará isso ou prestará atenção no tempo vindouro? Quem entregou Jacó para tornar-se despojo e Israel aos saqueadores? Não foi o Senhor contra quem temos pecado, não foi? Porque eles não quiseram seguir seus caminhos, não obedeceram à sua lei, de modo que ele lançou sobre eles o seu furor e a violência da guerra. Ele os envolveu em chamas, mas nada aprenderam. Isso os consumiu e mesmo assim não o levaram a sério. Esse é o texto, e é um texto messiânico, como todos os textos daqui para frente. Aqui então, queridos irmãos, nós chegamos a um dos pontos mais importantes do livro do profeta Isaías. O primeiro grande cântico do servo do Senhor. O foco agora desloca para a figura de Deus. Enviará para cumprir a sua justiça e trazer redenção. Ele envia o seu servo para trazer justiça. Portanto, um tema para este capítulo 42 é o servo escolhido, que traz luz, que traz justiça, que traz restauração aos cegos, aos surdos, aos mudos. O servo do Senhor, que vai trazer justiça. A verdade central que nós temos aqui nesse texto, a verdade central é que Deus envia o seu servo para estabelecer justiça. Deus envia o seu servo para abrir os olhos, libertar os aprisionados, libertar os cativos. O problema, mais uma vez aqui ressaltado, é que o homem resiste à luz de Deus. Permanece cego espiritualmente e endurece o coração diante da ação do nosso Deus. O homem é sempre assim, nós sempre somos assim. Nós permanecemos endurecidos. A gente não quer saber da direção do Senhor. Até aqui, portanto, Isaías tem falado do consolo e do poder de Deus. Ele fala do consolo e do poder de Deus. Agora, o centro passa a ser o servo, o centro passa a ser uma pessoa, o servo do Senhor, o ungido do Senhor. Ele não virá como um conquistador militar. Ele virá de forma surpreendente. Ele não vai acabar de quebrar quem está trincado. Não. Ele é manso. Ele vem como fiel. Ele vem perseverante. Ele vem restaurador. Ele vem salvador. Por meio dele, Deus alcançará as nações. É o ungido, é o Messias. Por meio dele, o Senhor alcançará as nações. Não de forma militar, não com poderio bélico, não. Com fidelidade, com misericórdia, sem quebrar o que está trincado, sem apagar o pavio que já está fumaçando. Então nós temos do versículo 1 ao versículo 4, nós temos o servo escolhido. Deus apresenta então o seu servo. Ele diz: eis aqui o meu servo.
Eis aqui o meu servo, o meu escolhido, que sustento com a minha mão. Ele diz isso, eis aqui o meu servo. Então esse servo é o escolhido, este é o escolhido. Este é o amado, é o aprovado, este é o cheio, pleno do Espírito. A missão dele é estabelecer justiça, na terra. O seu jeito de agir é diferente, o modo desse servo do Senhor agir é diferente. Ele não clamará, ele não quebrará a cana que está trincada, ele não apagará o pavio que está fumaçando. Isso revela o quê? Revela mansidão, revela sensibilidade para não quebrar o que já está trincado. Isso revela firmeza sem brutalidade. Olha que lindo, firmeza sem brutalidade. O princípio que nós temos aqui é o seguinte: o poder de Deus não precisa de violência, para cumprir seu propósito. Não, não precisa de violência. O poder de Deus, quando se manifesta, o poder de Deus. E aí nós temos a missão, o alcance universal. Ele fala, o servo é chamado para, no versículo 6 para frente, ser aliança, ser luz, abrir os olhos, libertar presos, tirar das trevas. Olha que ministério, gente. Olha só, ele não atua apenas para uma nação específica, é para o universo todo. A sua missão é alcançar a todos dessa forma, alcançar a todos. Ele diz assim, as primeiras coisas já se cumpriram. As primeiras coisas já passaram, ele fala. A fidelidade passada garante, a atuação fiel de Deus passada garante a promessa futura. Eu não fiz, o que eu falei que ia fazer, eu não fiz. Lembra do 41 aqui? Lembra? A promessa cumprida no passado é a certeza de que a do futuro vai ser cumprida. É a certeza. A resposta ao agir de Deus agora passa a ser um cântico, passa a ser um louvor. Ele começa a falar de um cântico, e esse cântico é cheio de metáforas, ilhas, desertos, cidades, povos distantes. Ele começa a falar com linguagem metafórica. Todos devem cantar, porque o Senhor, ele sai marchando pela terra como um guerreiro, forte, zeloso, poderoso, sensível, misericordioso. O servo é manso, mas o Senhor age com força, com firmeza para cumprir a justiça sem ser violento. Fala a verdade. Esse texto é para ser decorado, não é? É para ser decorado. O Deus que restaura caminhos, que abre olhos, que é sensível. Deus declara a partir do versículo 15 que ele esteve em silêncio por um tempo. Ele esteve em silêncio por um tempo, mas agora ele diz, eu me levanto. Ele se levanta e ele promete agir, conduzir cegos. Veja que a linguagem é a mesma, conduzir cegos, endireitar caminhos, transformar trevas em luz. É o que ele promete, transformar trevas em luz. Mas os idólatras, aqueles que adoram os ídolos, serão envergonhados. Verão a sua confiança falhar. É o que ele promete. Eu fiquei em silêncio muito tempo, ele diz, e me contive calado. Mas vocês verão. A partir do meio do capítulo, existe um contraste. O próprio povo de Deus se tornou cego, se tornou surdo. O povo de Deus se tornou insensível. Por isso eles vão ser levados para a Babilônia. Eles têm revelação, mas não obedecem. Têm conhecimento, mas não praticam. Têm alianças, ou têm aliança e não percebem. Ele diz assim, vês, muitas coisas estão acontecendo. Muitas coisas estão ocorrendo. Essa é a tragédia espiritual. As pessoas sabem e não discernem. Elas sabem e elas não discernem. Como resultado,
Eles enfrentam a disciplina do Senhor. Eles enfrentam o agir do Senhor porque eles conhecem e não discernem. Eles sabem, mas não praticam. É como alguém em um quarto escuro segurando uma lanterna desligada. Tem luz nas mãos, mas não usa. Percebe? A pessoa sabe e não pratica, conhece e não discerne. Assim pode acontecer com quem conhece a verdade, olha o cuidado que você e eu devemos tomar, mas não se rende à verdade que a pessoa conhece. Será que você não está com uma lanterna nas mãos? Só falta apertar o botão e você não aperta? Isaías 42, então, deveria falar profundamente às nossas vidas, às nossas consciências. Deveria falar. Deus está agindo, vai agir, sempre agirá. O plano dele se cumpre e não há quem possa impedir. Não há quem possa impedir que o plano de Deus se cumpra. Portanto, a verdadeira força é mansidão, é mansa. Nem toda autoridade, gente, tem que vir com imposição. Deus é uma autoridade que não se impõe, é uma autoridade que não é violenta. Deus ainda hoje continua abrindo os olhos. Será que nós queremos ver? Agora, há cegueiras que só o Senhor Deus pode remover. A cegueira pior não é a cegueira fisiológica, é a cegueira daqueles que sabem. Religião sem sensibilidade, gente, religião sem sensibilidade produz cegueira. Ouvir sem obedecer endurece a gente. Ouvir sem obedecer endurece a gente. A luz deve ser recebida, não apenas conhecida, recebida, sabe assim, encarnada. Conhecimento sem transformação não é suficiente. Conhecimento sem se render não é suficiente. Por isso, saber não é tudo. Saber não é tudo. Há alguma área nas nossas vidas que a gente está cego, a gente sabe e não está praticando? A nossa vida está refletindo a luz do servo? Está refletindo isso, que nós somos essa luz? Está refletindo isso? A sua vida está refletindo a luz desse Cristo Jesus, do ungido de Deus? Sair das trevas, gente, é necessário. Ter olhos abertos é necessário. Abandonar a dureza é necessário. E ele te promete isso. O servo do Senhor ungido, Cristo Jesus, está chamando você, está chamando a mim, para nos rendermos a esta luz e deixar que esta luz nos conduza, nos guie. Será que nós estamos disponíveis ao Senhor? Será que nós estamos dispostos? Hoje é dia de receber, de se embriagar com essa luz. O servo do Senhor é Cristo Jesus. Muito cuidado com o termo ungido de Deus, servo do Senhor. Isaías 42, ele encontra cumprimento pleno em Cristo Jesus. É um. Ele é o servo prometido, Cristo Jesus. O cheio do Espírito, Cristo Jesus. O manso e humilde, Cristo Jesus. Luz para as nações, libertador dos cativos, restaurador dos cegos é Cristo. E a partir de Cristo, eu e vocês, como quem reflete, como quem é a imagem do servo. Veja, eu não sou o servo, eu sou a imagem do servo do Senhor. Você deveria ser a imagem do servo do Senhor. O servo do Senhor é um só, Cristo Jesus. O ungido do Senhor é um só, Cristo Jesus. Isaías 42, então, vai ensinar que Deus enviou o seu servo, que o servo age com mansidão e com firmeza, que a sua missão é para todos, a missão do servo no singular é para todas as nações.
que ele abre os olhos. Portanto, eu e vocês deveremos ser ou devemos ser o reflexo do servo. Nem você nem eu sou ungido. Nós somos ungidos por consequência. Uma vez que ele é o servo, ele coloca sobre nós as suas características. Quantos de nós vamos refletir este servo do Senhor? Então, nesse tempo conturbado, onde a religião virou moda, tem muitos se chamando de ungido. Nós, por continuidade, somos o servo. Somos os servos, mas o servo é um só. O ungido é um só. Nós, por continuidade, nós temos uma referência ao servo, o ungido, o cheio do Espírito. Temos uma referência. Imitemos Cristo Jesus, nosso Senhor, o servo, que abre os olhos aos cegos, que destapa os ouvidos dos surdos, que traz libertação para os amarrados. Muito obrigado por sua presença aqui, por sua audiência aqui. Eu conto com a sua presença aqui todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Leia esse texto de novo, que é fenomenal. Amém? Ore por nós também, eu peço a vocês. As orações de um justo pode ir muito em seus efeitos. Não deixe de orar pelo Ministério Apostólico Metodista. Peço a vocês também que colaborem conosco financeiramente. As contas estão aqui abaixo e você pode colaborar conosco. Tá bom assim? Precisar nós precisamos, pedir nós pedimos, fica pela sua consciência ajudar-nos ou não ajudar-nos. Vamos orar agora e encerrar o nosso encontro? Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa amada, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada e de excelência, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia.